Olá, muito prazer. Eu sou Elisa Rosenthal, diretora-presidente do Instituto Mulheres Imobiliário, e é uma honra estar com vocês, corretores e corretoras de imóveis, nesse Dia do Corretor de 2022 com a Carisma Imóvel. Muito obrigada pela sua conexão e obrigada, Carisma, pela oportunidade de trazer esse tema que é tão importante para o nosso mercado, e minha missão aqui com vocês hoje é explicar o motivo pelo qual o ESG é fundamental para termos mais inovação no imobiliário. A gente vai entender melhor o que essa sigla significa e entender como dados e práticas te ajudam a lucrar mais. E para começar essa conversa, eu quero trazer aqui para vocês o caso da torneira. Que caso é esse? O que significa esse caso da torneira? Muito interessante, porque eu ouvi sobre esse caso de uma grande empresa, uma multinacional, que é a SAP. A SAP é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, e a SAP ela tem um evento global, que é o evento chamado Safari Now, que acontece nos Estados Unidos. E num desses eventos, um funcionário, um colaborador da SAP, trouxe o caso da torneira. E ele explicou que a SAP ali desenvolveu, com seus cientistas e desenvolvedores, essa torneira que a gente conhece, que é uma torneira de sensor de presença. Você aproxima a mão da torneira e a água cai, como o vídeo tem mostrado aqui para vocês. O que aconteceu nesse caso da torneira é que quando eles implementaram a tecnologia nas torneiras e levaram para a obra, ali para a entrega física dessa solução tecnológica, identificaram que a pele negra tinha dificuldade de acionar o sensor da presença. Então, o grupo de pesquisadores se reuniu para entender o motivo pelo qual a dificuldade do sensor de presença reagir com a pele negra. E, para não surpresa de todos, começaram a olhar ao redor, fazer aquele famoso teste do pescoço, e identificaram que não existiam pessoas negras no time que desenvolveu esse tipo de tecnologia. Por não ter diversidade no time, a solução não atendeu a uma população que, no caso do Brasil, é a maioria. Hoje, mais de 56% da população brasileira já se identifica como pretos e pardos. Então, a gente tem aqui um não atendimento à grande maioria, no caso aqui do Brasil. Olha que interessante a gente pensar no caso da torneira e entender que, às vezes, uma solução ela não atende uma maioria, porque no caso, nesse caso que eu trouxe aqui para vocês, o time não tinha um time diverso e por isso não conseguiu pensar numa solução que atendesse aí a grande maioria das pessoas. E por que esse assunto é importante para o mercado imobiliário? Porque eu comecei a nossa conversa de hoje trazendo o caso da torneira para despertar em você esse olhar de entender que soluções pensadas, que englobem aí um volume maior de pessoas, uma diversidade maior de pessoas, precisam partir dessa mente de colaboradores, de colaboradoras diversas, e que esse time seja diverso. Porque aqui é uma frase da própria presidente da SAP, para dar aqui o link com o caso que eu trouxe para vocês hoje, para entender que pessoas iguais tendem a pensar de forma igual. É como a Adriana Arolho, presidente da SAP, desperta na gente esse pensamento. Quando ela traz aqui na frase dela a identificação que, pela natureza de um negócio de tecnologia, a gente precisa pensar de forma diferente. A tecnologia ela nos desafia a pensar de um modo diferente daquilo que a gente pensava até então. E isso traz tanto resultado financeiro quanto de engajamento. A gente vai falar aqui na conversa de hoje sobre resultado prático, direto no bolso, como aumentar sua lucratividade, como aumentar seus resultados financeiros, e também, essencialmente, como ampliar o engajamento. Como ampliar o engajamento, seja por meio de sensação de pertencimento, seja por meio de a gente inspirar outras pessoas a entender a relevância daquilo que a gente faz, porque a gente cria empatia com conexões que são reais, verdadeiras, que se aproximam da diversidade que é a nossa sociedade, a gente traz isso para o nosso modelo de negócios. Então, tudo isso faz parte dessa conversa, que é a conversa do tripé ESG.
né? Que palavrinha é essa que todo mundo fala hoje, que a gente lê aí nos principais relatórios de investimento, fundos de investimento falando sobre esse assunto, né? Nas minhas colunas que eu escrevo, inclusive para exame, eu escrevo muito sobre ESG. Por que esse assunto é importante para você, corretor e corretora? Eu vou explicar hoje, na nossa conversa, primeiro, o que significa ESG. Essa é uma sigla que vem do inglês, né, do environmental, que é o E, que é o ambiental, né, a tradução na sigla traduzida para o português é ASG. Então, E de environmental, que é o ambiental, S do social e o G do governance, da governança. Esse tripé que significa governança socioambiental é hoje a grande tendência para olhar para os negócios de uma forma de criar maior impacto e, consequentemente, trazer mais resultado. O pilar ambiental significa os impactos que a gente traz para o meio ambiente, a preocupação, né, com o meio ambiente, com a diminuição, por exemplo, da pegada de carbono, da emissão de gases, lembrando que a construção civil é o segundo maior setor em emissão de gases CO2, de gases que a gente precisa combater dentro dessa agenda, né, de políticas ambientais. O pilar do S, o pilar social, é o pilar que engloba também a equidade de gênero, que é a grande atuação que eu tenho no mercado imobiliário, e também, essencialmente, a pauta da diversidade, da inclusão, de melhores práticas. E o pilar do G, da governança, é o pilar onde a gente fala de transparência, de relacionamentos saudáveis em termos de negócios, na transparência nos resultados, no compliance, né, na lei de proteção dos dados, na LGPD, que a gente tanto fala no nosso mercado. Então, aqui a gente tem um compilado de ações fundamentais, importantes, e que vão trazer, de fato, o melhor resultado para a sua forma de se relacionar. Agora, como é que a gente traz tudo isso para a prática? Essencialmente para a prática das negociações imobiliárias. Como é que isso vai impactar o seu modelo de negócio, os seus resultados? Primeiro, eu quero trazer aqui para a nossa conversa um cenário atual que nós vivemos. Que cenário é esse? Esse é um cenário em que a gente tem até 6 gerações convivendo junto, né, no mesmo teto, convivendo junto nesse mercado de consumo. São gerações que têm pensamentos diversos e são gerações que têm comportamentos também diversos. Por exemplo, a gente tem desde baby boomers, que é uma geração ali já da década, né, de 60, 70, a gente tem a geração dos millennials, a gente tem a geração X, Z, Y, alfa, beta, enfim, são diversas gerações convivendo junto, e nós sabemos, nós profissionais do mercado imobiliário, sabemos como a inserção dos millennials no poder de consumo, millennials hoje que tem uma faixa de 40 anos, 38, 40 anos, uma geração que quando entrou no mercado imobiliário com seu poder de consumo, realmente transformou o modo como a gente tem o mercado imobiliário antes tradicional e agora passando por essa transformação toda digital e de modelo de negócios. A gente sabe, por exemplo, que a geração millennial tem uma intenção muito mais, né, de experiência, de usar o imóvel e não ter o imóvel. Por isso que a gente teve aquele boom dos empreendimentos para locação, dos empreendimentos menores, né, daquelas unidades de habitacionais menores, então são os residenciais. A gente tem hoje unidades de 10, 14 metros em alguns modelos de negócio que algumas incorporadoras têm feito, e unidades menores, que a gente tem ali o modelo até de não ter a unidade, mas usar a unidade, como a própria House tem feito e outros modelos de negócio que a gente vê no mercado, inovando a forma de morar. Isso é o reflexo direto desse convívio de diversas gerações convivendo junto, e agora, mais recentemente, das gerações que são nativos digitais. São gerações que já nasceram com o acesso ao digital e tem hoje uma facilidade muito maior por busca de imóveis por meio de plataformas, até mesmo a compra de uma forma 100% digital. E é sobre isso que a gente está falando aqui. É sobre esse convívio de diversas gerações e como que isso impacta a sua forma de se relacionar com cada uma delas e entender o que cada uma delas tem de requisição, de requerimento, de intenção na hora de comprar um imóvel. Saber identificar com qual geração você está falando, qual é teu público-alvo, quem é essa persona, é fundamental para fazer uma boa jornada de compra. E é isso que a gente tem que entender, que são gerações diversas convivendo junto, né, dividindo aí intenções de compra de um mesmo mercado. Também esse cenário hoje é um cenário que nós temos um aumento significativo no número de divórcios. Isso é em função também por conta da pandemia,
Sem dúvida alguma, a pandemia intensificou esse aumento de divórcios e também ao impacto da própria evolução da sociedade, que tem aí outros modelos de se relacionar e outras formas que a gente tem visto de composição familiares. A gente tem 27% desse aumento do número de divórcios, o que significa necessariamente também um aumento no número de demanda, porque a gente sabe que o nosso lema, né, a frase mais conhecida do mercado imobiliário, quem casa quer casa, mas quem descasa também tem uma necessidade de encontrar um novo lar, né? A gente tem muitas vezes de um lar ali, você tem duas novas necessidades, ou até mais, de outras composições ali de atuação com o mercado residencial, no caso. A gente tem também aqui um aumento do número de casamentos nesse primeiro semestre de 2022, que deve se configurar agora até o final do ano. A gente viu muitos casamentos represados por conta da pandemia, e isso teve um boom. Uma matéria recente dá conta de que até mesmo as pessoas estavam casando às segundas-feiras, o que não era um dia comum de casamento, e agora já está sendo considerado um dia também incluindo aí no calendário de casamentos. Então a gente tem visto esse boom, e aí sim, quem casa quer casa, é o nosso lema do mercado, aumentando uma demanda por novas casas, por novas residências. Como eu comentei há pouco, a gente tem novas configurações familiares, então a gente tem hoje enfim, a própria liberdade de expressão e a forma como a gente tem encarado o consumo, né, de outras formas de morar por casais LGBTQIA+, LGBTQIAP+, que é a sigla atual. A gente tem visto também uma tendência das famílias que são pais de pet, né, pet já entrando na configuração familiar, como sendo ali de fato, né, tratado como quase um filho em algumas circunstâncias. Essas configurações familiares também impactam o nosso setor. E para você que é corretor e corretora, saber identificar essa demanda no seu público-alvo, né, no seu cliente, e saber direcionar isso, né? O que uma família de pet, né, que são pais de pet, tem de demanda que uma família tradicional não tem. E a gente identificar isso para poder trabalhar a melhor experiência nessa jornada de compra. É sobre isso também que a gente conversa, para olhar esse pilar S do social, que traz uma diversidade que a gente não tinha antes conhecimento de atuar no nosso dia a dia como profissionais para atender essa demanda, que tem necessidades específicas, né, que tem vontades específicas, que tem um olhar mais específico, e a gente precisa aprender a trabalhar esse olhar, e isso se chama trabalhar a nossa empatia, trabalhar o conhecimento de entender a necessidade do outro, necessidade da outra pessoa. É sobre isso que a gente está trabalhando aqui nessa conversa. E, consequentemente, a gente tem também essa grande demanda das mulheres, as mulheres investindo, as mulheres como compradoras, como consumidoras, como influenciadoras. É o grande tema que eu trago, principalmente pelo Mulheres do Mobiliário, que é esse movimento que eu fundei há 3 anos, no começo como um movimento, um grupo feminino, e hoje já se configura como um Instituto Mulheres do Mobiliário. Desde abril desse ano de 2022, o Instituto Mulheres do Mobiliário tem essa estrutura com um conselho consultivo composto por 9 mulheres e que tem como principal objetivo, né, falar com toda a cadeia produtiva do mercado imobiliário sobre a importância da diversidade e da equidade de gênero. Pelo Mulheres do Mobiliário, a gente tem feito diversos programas, os mais conhecidos e famosos, né? É o Capacita, que é um programa de impacto social, que oferece bolsas de estudo para mulheres com vulnerabilidade financeira, para fazerem o TTI e se tornarem corretoras de imóveis. Então, podem divulgar à vontade com a rede de vocês. A gente tem bolsas disponíveis para o TTI para mulheres entrarem para o mercado imobiliário por meio da corretagem. A gente dá todo um suporte do grupo de apoio, de conteúdos complementares, para que essa mulher, né, entre para o mercado preparada para ser uma excelente corretora. A gente tem também um pilar de pesquisa, com diversas pesquisas que orientam o setor sobre a importância dessa temática da diversidade, da equidade de gênero e a importância de como que a mulher é uma grande influenciadora do nosso mercado. Esse pilar de pesquisa acontece anualmente, de cada 6 meses, a cada semestre, a gente tem uma nova pesquisa orientando aí o setor, disponíveis todas pelo nosso site. E a gente tem o nosso Think Tank Amazonita Clube, que é um núcleo das mulheres em cargos de liderança, são mulheres com posições estratégicas que pensam o mercado pela essa ótica de executivas, de profissionais mulheres que atuam no setor. Também no Mulheres do Mobiliário, a gente movimenta o mercado, né, mostrando
que nós somos uma grande força de vendas. Nas minhas palestras, treinamentos, eu sempre pergunto, na sua equipe, na sua imobiliária, faço essa pergunta para você agora, que está aqui comigo. A sua equipe, na sua imobiliária, tem mulheres? Nas suas top 5 de venda, seus top 5 profissionais que mais vendem, tem mulheres? E sempre a resposta é sim. Sempre a gente tem mais mulheres vendendo, mais mulheres no topo dos 5 melhores e maiores vendedores. Isso representa a importância da gente ter a nossa força de venda olhando para esse papel da mulher que está ali como profissional e, essencialmente, está ali como consumidora. A gente já identificou, por meio das nossas pesquisas, que existe sim uma diferença na jornada de compra entre homens e mulheres. Eu quero trazer para vocês quais são essas diferenças, quais são esses dados, porque isso vai impactar também na sua estratégia de posicionamento, na sua estratégia como profissional do mercado, na sua estratégia como consumidor, na sua estratégia como gestor de equipe, como, enfim, empreendedor, empreendedora. Esses dados são importantes para que você tenha eles na sua mão, em mente e na mesa para tomar decisões estratégicas. Então, eu quero dizer para vocês que a gente rodou, né, um estudo no ano passado, para descobrir alguns dados importantes para o nosso mercado. Essa pesquisa foi feita em parceria com a BHub, que é uma empresa do grupo Pinion, e a gente identificou, então, que 35% das mulheres da classe AB já compram os imóveis, principalmente com as suas economias. É a mulher assumindo essa posição, então, como uma liderança financeira. Quando a gente fala de 35%, já é um volume muito significativo de mulheres que se assumem aí como compradoras, investidoras, né, que têm as suas próprias economias, que não precisam compor renda. Isso é muito importante a gente saber para o público-alvo, né, para quem ainda acha que quando entra uma mulher com um homem num estágio de vendas, vai se direcionar para a mulher para oferecer o produto e para o homem para pagar. Não, isso não existe mais. A gente tem que se atualizar nas relações com os nossos clientes, a gente tem que se atualizar na relação com nossos consumidores. A mulher, ela é consumidora, ela é compradora e ela é pagadora. Ela já tem ali, a gente já tem um percentual significativo de mulheres que pagam suas próprias economias. A gente vai quebrando alguns paradigmas, algumas crenças limitantes e vieses inconscientes que nós tínhamos do mercado que tinha uma estrutura não orientada para a diversidade e equidade de gênero. A gente está querendo aqui mudar esse mindset, esse pensamento, essa forma de agir, pensar e atuar de maneira estratégica. Eu estou trazendo aqui para vocês dados para aumentar o seu rendimento, a sua lucratividade, para aumentar os seus resultados, né? E a gente também identificou que quase o dobro das mulheres do que os homens compraram sem influência do cônjuge. A mulher, ela toma a decisão sozinha. A gente sabe o quanto que a mulher influencia a jornada de compra do imóvel. Agora, que ela é uma tomadora de decisões, também é uma novidade. A gente identificou aqui, por meio da nossa pesquisa, que entrevistou mais de 2.000 pessoas em São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Mais de 1/4 das mulheres compraram os imóveis que tinham visitado apenas uma vez. Olha que dado interessante. A gente tem aqui uma crença limitante, né, um viés inconsciente de que as mulheres são indecisas. Mas a nossa pesquisa mostrou, afirmou que não, as mulheres visitaram apenas uma vez, né, mais de 1/4 delas visitaram apenas uma vez o imóvel que comprou. Isso tem uma explicação, já vou explicar aqui para vocês o motivo disso. Mas essa diferença de gênero, né, ela quebra alguns pressupostos que são esses viés inconscientes que eu estou aqui firmando para vocês. A gente tem a gente tem alguns pensamentos que são pensamentos que a gente vai repetindo ao longo da nossa trajetória profissional e chega uma hora que a gente precisa parar e analisar. Será que isso é real? Será que esse comportamento que eu estou tendo, ele é um comportamento que de fato traz resultado e benefício? Ou eu posso repensar minha forma de agir? Minha proposta para você hoje é que a gente pare para repensar a forma de fato hoje de agir, né, de comunicar com o nosso público-alvo, de pensar nossas estratégias comerciais. As mulheres que compraram, né, apareceram ainda mais empoderadas e decididas. Então, a gente está trazendo aqui uma ideia também de empoderamento feminino por meio da compra de imóveis. Olha que potente isso que eu estou colocando na mão de vocês. É muito bacana a gente entender que a gente tem uma ferramenta de empoderar as mulheres também no setor imobiliário por meio dessa possibilidade de compra de imóveis, né? E aí a gente tem também, reafirmando aqui, que mais mulheres do que os homens tomam a decisão do imóvel sozinhas. Então, isso significa a importância de você pensar que a sua estratégia de consumo pode estar hoje muito mais direcionada para incentivar o público feminino do que o masculino em alguns casos.
E esse despertar que eu te faço é pensar como é que você tem investido, por exemplo, no seu SEO, nas suas estratégias de ferramentas, né, de mídia, na sua forma de relacionar com o seu público estratégico nas redes sociais, né, com o seu mailing de clientes. Então, vai pensando tudo isso para você trazer as minhas informações aqui para o seu dia a dia de negócios. A minha ideia é que com esse conteúdo que você está recebendo hoje, você repense estrategicamente a sua forma de atuar, né, tanto com o relacionamento com o seu cliente, como dentro da sua estratégia de marketing, sua estratégia, né, de investimento. Olha só que bacana quando a gente olha a influência na decisão de compra do imóvel. A gente perguntou para os nossos entrevistados, durante o processo de compra do imóvel, quem foi a pessoa que mais te influenciou a comprar? E para as mulheres, os seus companheiros influenciaram 49%, mas para os homens, as cônjuges, né, suas companheiras, ou aqui com companheiros, porque a gente fez uma pesquisa que tinha muita diversidade também de gênero incluída, para os homens, essas companheiras, elas influenciaram 62%. A gente tem uma diferença aqui, então, entre homens e mulheres de 12% de pontos percentuais, que é interessante a gente avaliar o quanto que a mulher influencia a decisão de compra, né, do homem. Olha que interessante. E aí eu quero chamar mais uma atenção para vocês aqui nesse slide, nesse dado. Veja como a figura do corretor e da corretora tem um papel diferente para a mulher do que para o homem. Para as mulheres, os corretores influenciam 6%, enquanto que para os homens 2,5%. E aí eu te pergunto, como que a mulher está inserida na sua estratégia de comercialização? Se a mulher influencia mais os homens, já toma a decisão de compra, compra com as próprias economias e valoriza mais o seu trabalho. Aqui fica, né, a minha provocação para que você pense isso e traga isso para o seu dia a dia do seu negócio. Olha que interessante, mais um dado aqui para você perceber e ratificar a importância que nós, mulheres, temos nessa jornada de compra. Como é que a gente perguntou para os nossos entrevistados, como é que você fez a busca pelo seu novo imóvel? 54,9%, 55% arredondando aqui, das mulheres pesquisaram, né, buscaram por imobiliárias e corretores, enquanto que os homens só 46%. A gente tem, então, 55% das mulheres buscando por imobiliárias e corretores e os homens só 46%, o que significa uma distância grande e que reforça o papel e o valor que as mulheres dão para as imobiliárias e para os corretores e corretoras. Olha que importante a gente reforçar isso. E aí, um outro indicador aqui que eu quero que vocês olhem para esse slide. Busca no Google, 33% mulheres, 28% homens. Os homens buscam mais por portais, é verdade, mas as mulheres buscam mais nos anúncios digitais e na busca do Google. O que significa que, lembra aquele dado que eu comentei para vocês, que as mulheres visitam menos os estandes de vendas? Isso tem um porquê, porque as mulheres estão pesquisando mais antes de irem até o produto. Antes de chegar no estande de vendas, ela já falou com a imobiliária, ela já pesquisou no Google, ela já viu os anúncios digitais, ela já fez uma pesquisa toda, né, digital para chegar no físico e tomar sua decisão. Então, gente, na estratégia digital que vocês estão pensando para a sua forma de comercialização, para a sua forma de trabalhar a sua carteira de clientes, pense que existe uma diferença significativa em gênero e você pode hoje, por meio de várias ferramentas de marketing, trabalhar isso na sua forma de pensar estratégias de publicidade, de pensar estratégias de captação de clientes, de pensar estratégias de rentabilizar o seu investimento, especialmente em mídias digitais, por meio desses dados que eu estou trazendo para vocês agora. Quando eu falei que ESG traz resultado, é você entender esses números, entender que isso é resultado de fato da sua qualidade de vendas, da sua qualidade de se relacionar com o seu público-alvo. De novo, né? Aqui é aquele importante lembrete. Mais de um quarto das mulheres afirmam terem visitado o imóvel comprado apenas uma vez. 28% das mulheres versus 17% dos homens. Elas vão decididas a comprar. E isso é uma quebra de paradigma, né? Uma quebra de um viés inconsciente de achar que as mulheres são indecisas, de acharem que elas não têm condição de tomar uma decisão, especialmente pela compra do imóvel. Veja, a gente está mostrando que não, que isso não é mais uma verdade, né? Que isso é uma realidade hoje diferente, porque as mulheres estão pesquisando mais nas redes sociais, estão se apoiando mais, né, na consultoria de imobiliárias, de corretores e corretoras, e quando vão para decidir a compra do imóvel, elas já são as grandes influenciadoras e decisoras. E aí elas vão, de fato, para tomar a decisão de compra, e a gente tem mostrado isso aqui por meio desses dados.
Outro ponto importante para a gente pensar aqui juntos. Quais informações você procurou saber sobre o seu imóvel antes de concluir sua compra? A gente tem alguns dados importantes para pensarmos juntos como que a gente trabalha isso na nossa estratégia de posicionamento, né, de captação de conteúdo para divulgação de produto. Então, por exemplo, as mulheres elas priorizam mais do que os homens a reputação da construtora. Então, se você está atendendo uma mulher, por que não investir um tempo para falar sobre a história dessa construtora, para falar sobre quanto ela já fez para o mercado, quanto ela já entregou em termos de portfólio de produto? Traz isso para o seu pitch de vendas, traz isso para o seu discurso. É importante você saber. Quando você trouxer isso na hora de, né, explorar uma possibilidade de venda para uma mulher, ela vai dar valor para aquilo que você está falando. Assim como ela valoriza bastante também a vizinhança, né, a localização e a iluminação, é uma diferença interessante de 61%, né, de mulheres versus 42% aqui dos homens. E a gente tem outros dois dados importantes você trazer também para o seu pitch de vendas. Portfólio dos imóveis que foram entregues por aquela construtora, incorporadora, e selos, né, de certificação e qualidade. São dados interessantes de você começar a trazer. Falar sobre, por exemplo, certificação LEED, Aqua, né, o selo PBPQH para construções de interesse social também. Então, buscar toda essa referência e saber colocar isso no seu discurso. Você ter uma prática de, na hora que você for fazer uma estratégia de comercialização, trazer referências de informações que são relevantes para a decisão de compra. Aqui na tela, a gente tem diversos pilares que são fundamentais para que você inclua na sua estratégia de comercialização mesmo. Por vezes, o nosso mercado fica muito focado em falar quantidade de dormitórios, quantidade de vagas, né? Se a planta ela é uma planta com cozinha gourmet, se tem varanda ou se não tem varanda, mas veja a quantidade de informação relevante para uma tomada de decisão. E variar isso conforme você tem um público, uma demanda diferente na questão de gênero. Se você tem um homem na mesa, de repente você pode valorizar mais aqui a questão do prazo, obras, né, entregues dentro do prazo, por exemplo, que é um item que os homens valorizam um pouco mais que as mulheres. Né? E entender que há alguns pontos, por exemplo, né, pessoas que moraram ali antes para imóveis usados, olha, é um tema que aparece aqui na pesquisa. De repente, você trazer algumas referências, né? Às vezes esse imóvel já foi de alguém conhecido, algum famoso, alguém que pode ter alguma conquista interessante, você traz isso na história desse imóvel. São estratégias de comercialização que saem do tradicional, né? De falar de quantidade de quartos, quantidade de vagas, formato da planta, e que exploram visões e sensibilidades que são importantes para a tomada de decisão de compra. E com certeza muitos de vocês não tinham pensado em colocar isso na sua estratégia hoje de comercialização. Então é importante analisar esses dados e perceber como as estratégias que envolvem, né, essa diferença de valorização entre gêneros, elas podem trazer de fato resultado nas suas compras, né? Podem trazer de fato resultado nas suas vendas. Outro tópico importante é que mais do que o dobro de mulheres do que homens relataram que os companheiros não ajudaram em nada na escolha. Olha só, 15% das mulheres falaram, não, meu companheiro não me ajudou em nada. Enquanto que os homens falaram que apenas 6,8%, né, tomaram a decisão sem nenhuma ajuda da sua companheira. É a mulher influenciando de fato a decisão de compra. E isso é fundamental para a gente entender que, além, né, de compradoras, influenciamos a decisão. Então, quando a gente vai pensar em programa de influenciadores e influenciadoras, né, e eu estou aqui também fazendo esse papel com vocês, influenciando uma decisão, influenciando uma escolha, influenciando, né, a opção de escolher ou um ou outro imóvel, usem muito dessa visão que as mulheres são grandes influenciadoras. Numa pergunta sobre quais facilidades, né, esse novo imóvel te proporciona e em que relação, né, o transporte para o seu imóvel. É interessante observar que as mulheres se preocupam muito com uma rede de apoio natural, né? Na natureza feminina se preocupar com rede de apoio e olhar, por exemplo, facilidade de pegar ônibus muito mais ali do que os homens. Então, destaque no seu portfólio de produto, por exemplo, quanto tempo daquele imóvel até um próximo ponto de ônibus, se está próximo a ciclovias, né,
ou ao transporte público, como metrô e corredores, por exemplo, facilidades de andar a pé, o que consigo andar a pé, coloque ali, por exemplo, quanto tempo você tem daquele imóvel para o próximo supermercado. Ah, são 3 minutos, por exemplo, para caminhando para o próximo supermercado, ou para uma padaria, ou para uma drogaria, ou para uma escola do bairro. Coloque essas informações, porque isso vai facilitar, por exemplo, o entendimento de que essas facilidades são importantes na decisão de escolha. Então, essas informações você precisa começar a trazer, né, para expor o seu portfólio de produtos de uma forma muito atrativa e que conecte com o seu público comprador e influenciador. Vou reforçar aqui esse grande papel de influenciadora que nós somos, né? Bom, aqui quase que o dobro dos homens, né? Quase que o dobro das mulheres versus os homens relataram que decidiram seus imóveis sem nenhuma influência dos cônjuges, reforçando esse papel de tomadora de decisão, de tomar decisão de uma forma autônoma, né? E aqui, de fato, a gente trazendo agora a influência desse papel da mulher compradora. Sim, a mulher comprando com suas próprias economias. A gente já tem aqui 35%, né, que mais de um terço das mulheres que compraram principalmente com as suas economias. Com mulheres que vão lá e assumem, né, o contrato de financiamento como sendo única e exclusiva daquele contrato de financiamento, ou que de fato compram com as próprias economias. Isso tem aumentado significativamente, a gente tem acompanhado esses dados, isso tem aumentado, e agora, né, a gente fala no cenário de crédito que a gente precisa reforçar o acesso ao crédito, também é importante entender essa característica que as mulheres possuem de pegarem um financiamento com menor prazo, que significa com, né, menos tempo de financiamento, ou então de quitarem antes. Também é uma informação importante. Geralmente as mulheres pegam um financiamento longo, mas acabam quitando antes, ou então optam por financiamentos de um prazo menor, com menos de 20 anos, por exemplo. 43% dos homens pegam um financiamento com mais de 20 anos, versus 38% das mulheres, mas geralmente as mulheres que pegam um financiamento mais longo quitam antes, também é um dado que a gente já identificou. Então, gente, não dá mais para ignorar a mulher como influenciadora e agora como proprietária e investidora no mercado imobiliário. Proprietária, que é o nome, né? Proprietárias é o nome do meu livro, um livro que eu escrevi o ano passado, que foi lançado em outubro, e que traz justamente essa visão dessa ascensão da liderança feminina no setor imobiliário. Ele aborda todos esses dados que eu trouxe para vocês, estão no livro e muitos outros dados, mas ele aborda essencialmente essa visão de abrir espaço para o consumo das mulheres no nosso mercado, né? E o consumo coloca não só a mulher como proprietária do seu imóvel, mas como proprietária também das suas decisões, das decisões estratégicas, das decisões como empreendedoras, como, né, hoje também donas de empresas imobiliárias. Então, se assumindo realmente como proprietária num cenário onde a influência feminina ela é muito relevante. É compreender, né, que a gente deve, de fato, colocar mais peso para equilibrar uma balança que estava desequilibrada. É um mercado que ele é majoritariamente masculino, na sua grande parte, né, um mercado ainda machista, no sentido de não entender o papel da mulher nesse setor, e aqui eu quero pedir que a gente entenda essa colocação, né, de um mercado machista com bastante empatia. O que significa isso? Significa um mercado que ainda não tinha entendido a mulher dentro de posições estratégicas. Isso é fato, a gente tem visto isso acontecer mais recentemente, também muito por conta do momento que a gente vive, de muitos movimentos, iniciativas femininas e também do próprio Mulheres do Mobiliário, mas é um mercado que ainda não enxergava essa mulher como uma mulher possível ali de estar no comando de empresas, liderando equipes, tomando decisão e, né, e mais do que nunca adquirindo, comprando e investindo. Quando a gente mostra essa realidade por meio de dados e por meio de ações concretas, como a gente tem feito, essa é uma realidade que vocês começam a entender como uma realidade possível, né, tangível, que a gente consegue enxergar, tangibilizar, contar histórias, trazer cases de sucesso e mostrar que é preciso colocar mais força mesmo numa balança desequilibrada. O que essa balança desequilibrada significa? Né? Significa que a gente tinha antes um peso ali muito mais forte no papel do homem, né? na importância, na influência que os homens tinham, e a gente vai mostrando por meio de dados, de ações, de argumentações, que essa influência feminina ela é fundamental.
E a gente precisa equilibrar, né? Voltar para o equilíbrio. Como é que a gente volta para o equilíbrio quando uma balança está desequilibrada? Tem que colocar mais força do outro lado, mais peso do outro lado. E é isso que a gente está fazendo aqui juntos, colocando um holofote, uma luz, um peso, um volume na pauta feminina e da equidade de gênero. É quando a gente abre espaço para falar sobre esse tema em dias importantes como o de hoje, e quando você, especialmente para vocês homens, entendem que não se trata de forma alguma de tirar o seu espaço. Trata-se sim da gente poder fazer juntos, caminhar juntos e melhorar ainda mais a qualidade, o resultado para o nosso mercado, né? E é saber que as mulheres que estão aí com você, as mulheres que estão aqui com a gente, comigo agora, são pessoas fundamentais, são agentes de transformação, são pessoas que influenciam o nosso setor e são pessoas fundamentais para a gente colocar na mesa onde às vezes as estratégias estão sendo tomadas. As mulheres precisam estar perto das decisões, das estratégias, no comando, na liderança, na cabeça que pensa o mercado. Se é o mercado que está sendo orientado para essa grande influenciadora, a gente precisa colocar elas ali, então, nas decisões, né, nas estratégias. E esse convite que eu te faço aqui hoje, que você pense sobre isso, né? Pensar que a gente precisa, então, como eu trago aqui no meu livro, começar a construir esse caminho possível para que a mulher também seja vista como uma figura de investimento no setor. Ela é investidora, ela investe, ela é consumidora, né? E essa conquista da independência financeira, ela também é uma liberdade, é uma independência de vida para muitas mulheres. A gente tem um tema que eu também trago no meu livro, que é um tema que não é tão agradável da gente trazer, mas é importante para falar de cenário brasileiro, que é o tema de violência doméstica, de opressão, e que quando a gente coloca a independência financeira para as mulheres, a gente também coloca um caminho possível de liberdade, de escolha, muitas vezes de oportunidade de sair de uma situação de opressão, e que é importante que a gente saiba que o nosso setor, especialmente, né, a atuação como corretoras de imóvel, também é uma plataforma de oportunidades para que as mulheres tenham mais acesso à independência financeira. Essa é uma mensagem que eu gosto de reforçar e trazer para vocês, então, uma reflexão final para entender por que um ambiente diverso, o que um ambiente diverso proporciona para a sua empresa e para o seu negócio. Tudo isso que eu falei para vocês, todos esses dados, todas as referências, toda essa forma de pensar, de reprogramar a forma como você se relaciona com o seu cliente final, com a sua estratégia de venda, com os seus dados, o que isso proporciona para a sua empresa, para o seu negócio, né? Vamos voltar aqui para o caso da torneira? Vamos voltar para esse entendimento de que quando você pensa uma solução com cabeças iguais, você tem soluções, né, geralmente iguais. Você não tem soluções que pensam de uma forma diversa, que inclui uma diversidade, né, para o teu público-alvo. Então, aqui no caso da torneira, como eu abri a nossa conversa falando que ela não atendia a uma determinada camada da sociedade, que aqui no Brasil é a maioria da população hoje, veja, você está deixando negócios na mesa, você está deixando de atender uma grande parcela da população. Nós, mulheres, somos 52% também da população brasileira, né? E mãe da outra metade. Se a gente não colocar, né, dentro dessa equipe que está pensando a inovação, que está pensando a solução, que está pensando o produto, como é que a gente vai, talvez, ter uma solução que tenha esse olhar empático, que conheça, que atenda às necessidades das mulheres? Então, pensa que o caso aqui da torneira é um incentivo para que você traga para o seu núcleo ali de cientistas de dados, de análise, de estratégia, de inovação, pessoas diversas, porque soluções diversas elas vão pensar para uma sociedade que é diversa. Nossa sociedade ela tem uma diversidade, basta, né, olhar para os seus lados, sair na rua, entender a diversidade que a gente tem aí no dia a dia e mostrar que se a gente não tiver uma diversidade, né, a gente não vai ter a lucratividade que a gente quer. Empresas inclusivas e diversas são 11 vezes mais inovadoras e têm funcionários 6 vezes mais criativos do que a concorrência. Criatividade e inovação são palavras-chave para o mercado imobiliário hoje. A gente está falando de um mercado que está se digitalizando, que a tecnologia hoje é inevitável. Olha aqui, nós estamos hoje conversando por meio de tecnologia. A digitalização está aqui, está acontecendo, ela é real, ela é tangível, ela está aqui acontecendo neste momento.
Quando a gente pensa em inovação, quando a gente pensa em tecnologia, quando a gente pensa em criatividade, engajamento, a gente precisa pensar em inclusão e diversidade. Né? A gente precisa não só pensar, mas praticar isso, trazer isso para as nossas atividades, para as nossas ações. Além de diretora, né, e presidente do Instituto Mulheres Imobiliário, eu fui reconhecida pelo LinkedIn Top, né, pela plataforma LinkedIn como uma LinkedIn Top Voice. Tem um TEDx gravado que vocês podem assistir. Eu tenho um podcast chamado Vieses Femininos, que eu trago essa pauta feminina por meio de vozes importantes aí de diversos mercados. Sou colunista na revista HSM, embaixadora e colunista do blog do Conecta Imob, também escrevo para o Mundo Zoom e para a Exame, a revista Exame Invest. E fica aqui meu convite para que a gente continue essa conversa também por meio do meu livro Proprietárias, que aborda a ascensão da liderança feminina no setor imobiliário. Muito obrigada, parabéns pelo seu dia, parabéns por todos os dias. É um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.